Olá pessoal, meu nome é Liamido e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te apresentar uma gráfica. É a história de um jovem empreendedor que começou o seu negócio basicamente do zero. Saudações, eu sou Rafika, designer gráfico, eu sou dono da Link Gráfica e sou designer, faço trabalhos gráficos. Estamos situados na Avenida de Moçambique, no bairro em Salé. Então, Rafiki, o que te inspirou a iniciar esse negócio? Eu sempre gostei de design, sempre gostei de criar coisas, daí que tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos quando eu trabalhei no primeiro emprego. Então vi que eu conseguia fazer isso, então emigrei diretamente para o design. Eu gosto de criar, eu gosto de inventar coisas, então daí que eu comecei a desenhar, me intitulei ou comecei a ser gráfico. Em que momento foi decisivo para você dar aquele que foi o teu primeiro passo para abrir uma gráfica ou te encontraste, tipo, meu negócio é gráfico? Primeiramente, eu queria muito ser empreendedor, queria ter algo meu. Então, juntei o útil ao agradável, o fato de querer ser empreendedor e o fato de gostar de desenhar. Eu primeiramente abri uma papelaria que infelizmente foi na época do Covid, 2019, 2020, mas não deu muito certo. Procurei trabalhar em gráficas para poder me dar um pouco de links, dar pins, poder conhecer a área. Trabalhei e depois vi que já estava com conhecimento suficiente, daí que me propus a abrir a minha própria gráfica. Mas só que agora falou sobre ter trabalhado numa papelaria, agora está numa gráfica. Poderíamos falar qual é a diferença de uma papelaria a uma gráfica? Qual é o trabalho? Gráfica é mais abrangente. Gráfica pode ser que uma gráfica faça trabalhos de papelaria, mas papelaria não faz trabalhos de gráfica. A papelaria, ela simplesmente faz impressões, venda de material de escolar, cópias, encadenação, esse tipo de coisa. Mas gráfica é um pouco mais além disso. Gráfica pode fazer trabalhos para empresas, falo de designer, falo de impressão digital, falo de impressão offset, falo de criação de conteúdo, pode ser nas redes sociais ou conteúdo para publicidade física, para falar de banners, roll-ups, outdoors, por aí. Então gráfico é um pouco mais, é um outro nível de papelaria. Eu queria saber como é que foi linkar isso de empreender com uma gráfica? Como é que surgiu essa junção? É assim, eu primeiramente eu trabalhei como freelancer. Eu desenhava em casa, eu criei um setup em casa, uma mesa, que eu tinha meu computador e eu trabalhava lá. Eu fazia os designs lá, eu fiz muitos designs para meus amigos, tipo de borla mesmo. Como iniciava, então fiz alguns designs. Isso foi uma forma de aprender e conhecer um pouco mais e ter um pouco de experiência. Então nisso eu vi que podia fazer dinheiro com design, com desenhar, fazer logotipos, fazer flyers, fazer cartazes, então vi que podia fazer dinheiro. Daí que eu juntei, é isso que eu disse primeiramente, o útil é o agradável, o fato de querer ser empreendedor, o fato de querer ganhar dinheiro e o fato de ter inclinação para design. Então juntando as coisas torna-se uma gráfica e está aí. E aqui temos a Link Gráfica. Link Gráfica. Link Gráfica. O que significa exatamente Link Gráfica? Link Gráfica, como eu disse, é mesmo que tem a ver com design, que tem a ver com gráfica. Mas o link, eu escolhi link do nada. Apareceu-me. A princípio eu queria juntar o empreendedor ou a empresa e os seus clientes. Link quer dizer conexão, junção. Então eu junto, que é o fornecedor, e o cliente. Então eu faço um link das duas partes, porque eu crio conteúdo, eu crio publicidade, então assim faço com que o empresário ou a empresa encontre o seu cliente, seu potencial cliente. Então eu faço a ligação, link
gráfica, juntar as pessoas através da gráfica. Através da gráfica, muito bom. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no início do seu negócio? Freelancer, primeiramente em casa e tal, mas esse trabalho era um pouco difícil porque eu não tinha muito conhecimento da coisa. É por isso que eu disse que depois procurei uma gráfica para trabalhar. Aí era para que eu pudesse ter mais experiência e saber como é que se faz certas coisas. Então o grande desafio era mesmo antes de conhecer a área, só sabia desenhar, mas não sabia fazer desenhos para impressão, não sabia fazer desenhos para determinadas coisas. Cada desenho que a gente faz para um determinado público, determinado alvo. Então esse foi o desafio, não ter muito conhecimento da coisa. Mas depois que passei esse desafio, procurei ter esse conhecimento, procurei investigar um pouco mais, depois ultrapassei esse desafio. O que foi necessário para iniciar já a gráfica? E se teve algum momento que pensou em desistir? Ok. O que me faria desistir, ou que me faria que foi até outra dificuldade, foi mesmo questões financeiras. O fato de ser um designer freelancer, depois de ser freelancer tem que passar por um outro nível. Esse aí de ter uma gráfica, ter um lugar. Eu já saí, já mudei vários sítios porque não tinha às vezes dinheiro suficiente para poder pagar um escritório, ter maquinarias. Eu tinha que terceirizar muitos trabalhos. Muitos trabalhos tinham que ser terceirizados. Então essa é uma dificuldade e às vezes fazíamos um orçamento, mas quando procurávamos um fornecedor, o orçamento era muito distante daquilo que nós havíamos dado. Então dificultava um pouco o nosso trabalho. Então são esses momentos que davam desânimo, vontade de desistir, de largar tudo, porque é muito difícil. Apesar de ser, agora já consigo driblar todas as coisas, mas no início era mesmo um estresse. Como é que aprendeste a desenhar? Como é que aprendeste a mexer com a área de designer gráfico? Ok. Na verdade eu sou curioso, então eu fui aprendendo sozinho. Fui baixando vídeos no YouTube, eu usava, digamos assim, panfletos que eu via, panfletos digitais, então eu refazia os mesmos panfletos. Então descobria como é que a pessoa fez, que ferramentas usou, então eu ia reproduzindo esses flyers, essas publicidades, então eu buscava as coisas mesmo do YouTube. Sempre que eu precisava de alguma coisa eu ia diretamente para a net, procurava e encontrava. E tem alguma ferramenta grátis que tu poderias sugerir, né, para alguns iniciantes que possam ir lá? O mais famoso é o Photoshop, mas o Photoshop que nós temos agora deve ser pago, mas nós não pagamos porque podemos encontrar um Photoshop craquado. Pode usar Photoshop, pode usar Adobe Illustrator e Corel. São ferramentas mais para designer. Tem quem usa Canva, não lhe condeno, mas eu não lhe considero designer. Tem quem usa Pixel também, não tem muito a ver, mas é pá, os essenciais são isso: Photoshop, Illustrator e Corel. Em que erros cometeu no início e que aprendeu com eles? Eu acho que um dos maiores erros que eu cometi é de ter iniciado sem ter me preparado melhor. Não tinha dinheiro, eu saí de um sítio, pensava que poderia começar assim, mas eu acho que não me preparei melhor. Se eu tivesse a oportunidade de começar de zero, acho que me preparei um pouco melhor. Falo de questões financeiras mesmo. Preparei um pouco melhor para poder, talvez começaria já um pouco no outro step. Então, eu acho que esse foi um dos erros. Existe alguma experiência específica que mudou a sua visão de negócio? Sim. É uma coisa que eu aprendi, que ninguém vai fazer nada por ti. Então, se nós não formos, ou se eu não for fazer as coisas por mim mesmo, ninguém vai fazer por mim. Então, essa é uma experiência, é uma talvez frase que eu levo tipo a toda a vida. Assim.
Então, se eu não fizer as coisas, ninguém faz. Então, das vivências que eu já tive, percebi isso. E mesmo amigos, às vezes não te ajudam quando realmente precisas de uma coisa. Então, é mais ou menos isso. E os que estão a assistir gostariam de saber que conselhos você daria a alguém que está a começar o seu próprio negócio com recursos limitados? Quando nós temos recursos limitados, o que deve permanecer é o conhecimento da coisa. Então, se a pessoa tem conhecimento da coisa, vai conseguir driblar os recursos limitados, vai conseguir gerir o pouco que tem para poder ter um êxito naquilo que quer. Então, conhecimento eu acho que é a base de todas as coisas. Eu acho que em tudo, se nós tivermos conhecimento na área que nós queremos seguir, já conseguimos ultrapassar uma das grandes barreiras. Que habilidade poderias falar que foi moldada nesse teu processo? E que acreditas que os outros jovens também precisam ter essa habilidade para estar nos negócios ou para poder empreender? Eu acho que é foco. Eu era um pouco distraído. Poderia começar uma coisa, mas na primeira dificuldade que eu tinha, eu deixava e fazia uma outra coisa. Então, em algum momento eu me distraía muito com muitas coisas. Eu acho que foco, nós temos que ter foco. Se nós tivermos foco, nós podemos fazer grandes coisas, podemos ultrapassar grandes limitações, dificuldades. Tem alguém que te inspira? Tem pessoas que me inspiram, sim. Ou que te inspiraram durante esse processo? Tem pessoas que me inspiram. Eu, por acaso, já tive contato com muitas pessoas que são boas no empreender. Conseguem fazer do nada, fazer alguma coisa do nada. Então essas pessoas me inspiram muito. Talvez eu não diria que os nomes, mas são muito jovens, ou tem algumas coisas específicas, mas que eles conseguiram driblar muitas coisas. Apesar de que uma delas, apesar de já ter feito um caminho meio andado, mas ele conseguia mostrar que não bastava ter um caminho meio andado ou finanças organizadas, mas muito dele fez com que as coisas pudessem andar, pudessem fazer grandes coisas e pudessem prosperar um pouco mais. Quais são os seus planos para o futuro? Metas? Ok. Eu gostaria de ser alguém que ajude muitas pessoas. Vamos lá, eu vou me satisfazer se eu tiver dinheiro suficiente para ajudar outras pessoas. Até eu não tiver dinheiro suficiente para ajudar outras pessoas, ainda vou me achar. Ainda não terá alcançado a sua meta, sim, nesse caso. Eu quero poder ter dinheiro suficiente para ajudar outras pessoas. Não exatamente na minha área, mas nas outras áreas. Pessoas que possam dizer sim, eu fiz alguma diferença na vida delas. Então só assim eu posso ter alcançado a minha meta. Você tem algum sonho ou metas para além desse mundo de gráfica ou desse negócio na gráfica? Sim, eu acho que a gráfica é porta para muitas coisas. Mesmo aqui eu já pensei, mesmo agora eu já pensei em fazer muitas outras coisas, muito fora de gráfica. Eu acredito, inclusive, pelo fato de agora já haver muitas gráficas, eu acho que talvez poderia ter gráfica até daqui a uns 5 anos, mas não será o meu foco principal. Eu quero poder fazer muitas outras coisas que eu tenho paixão, muitas outras coisas que eu gosto, para além de gráfica. Então, são várias coisas que eu penso em fazer e quero fazer. Já estamos caminhando para o fim. Poderia nos falar um pouco quais são os teus serviços, o que exatamente podemos encontrar, o contato, formas que nós possamos te localizar? Ok. Nós somos a Gráfica, Link Gráfica. Nós fazemos serviços desde gráfica, publicidade e serigrafia. Fazemos desde publicidade, refiro-me digital, fazemos publicidade física, refiro-me outdoors, roll-ups, banners, esse tipo de coisa.
Também fazemos serviços de serigrafia, que é a estampagem de camisetes, estampagem de objetos e por aí. Nós estamos localizados na Avenida de Moçambique, no bairro em Salene, paragem Chapa Xenxai, e podem nos contactar através do número 8779-04466. Então, é isso. Que mensagem você deixaria para jovens que gostariam de empreender e estão aqui a nos assistir? Ok. Dizer, como disse antes, que ninguém faz nada por ninguém. Tinha uma pessoa que dizia que todas as relações são por interesse. Então, se as pessoas se aproximarem de alguém ou de vocês, em algum momento ela precisa de satisfazer algum certo interesse. Então, ninguém vai te ajudar assim por nada. Então, nós temos que fazer as coisas por nós mesmos. Temos que batalhar, temos que buscar, temos que procurar por nós mesmos. Porque se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Então, que possamos nos formar, procurar conhecer a área que nós queremos engrenar, que possamos ter bases da área que nós queremos engrenar para nos facilitar lá para frente. Você se mantém motivado e inspirado nessa sua jornada de empreendedorismo? Eu preciso, como disse, que a minha meta é poder ser útil para alguém, poder ajudar as pessoas lá no final. Então, enquanto eu não puder fazer isso, então ainda vou ser inspirado, eu ainda vou continuar inspirado para poder um dia poder fazer isso. Então, é isso que me levanta dia após dia para poder lutar e até conseguir. Então é isso, agradeço por terem estado aí, assistir-nos, e eu quero pedir que coloquem um like e comentem, digam que vocês gostariam de ver nos próximos episódios, digam que vocês gostariam que ou seja, você mesmo gostasse de pudesse abordar. Então não esqueçam, coloquem um like, comentem e partilhem para mais pessoas. Falar alguma coisa? Não. Nada. Nem se gostas ou não de trabalhar aqui. Teu boss, não se preocupe. Ninguém vai saber. Não há de ouvir, ninguém vai saber. É nice trabalhar aqui ou não. Te exploram muito, te pagam bem. Tá no escuro. É muito bom, né? Estás a aprender muito. Ou você que está a ensinar teu boss. Ele que te ensina, né? Yeah. É nice.